dia, pessoal. Bom dia. Vim falar um pouquinho para vocês de como levar um pouco de ciência de dados aí para o seu cliente, né? Como a gente faz muita ciência, né? Muita coisa no notebook, como que isso vira uma feature de verdade. Primeiro vamos introduzir aqui, né? Pode passar. Bom, sou estudante de engenharia de software, estou aí no meu último ano, se tudo der certo. Sou membro do laboratório LAPS, lá da Universidade de Brasília também. Mexo um pouco com back-end, na minha vida basicamente mexer com back-end, mexer com infraestrutura, práticas DevOps, enfim. É isso que eu tenho desenvolvido lá no laboratório. Falando agora um pouquinho mais do nosso laboratório, né? A gente é um laboratório de software livre, laboratório avançado de pesquisa, produção e inovação. Eu sempre inverto os dois coisas livres, mas tudo bem. A gente trabalha com tecnologia de software livre, muito pelo contexto dos alunos, muito por a gente não conseguir pagar licenças. E software livre também dá muitas oportunidades para a gente. Então, a gente procura buscar o uso dessas tecnologias. A gente trabalha com vários órgãos, empresas, em forma de parcerias. Então, a empresa vem para a gente com problemas reais e a gente tenta, com foco na educação dos alunos, propor uma solução ou treinamentos para essa empresa. E uma dessas parcerias é a do Ministério da Cidadania. O Ministério da Cidadania veio para a gente com uma problemática. E a gente propôs duas soluções, uma delas a assistente virtual, a Thaís, eu vou comentar para vocês um pouquinho sobre ela. E o foco da apresentação hoje que seria o SALIC-ML, que é a parte de ciência de dados, como que a gente entregou isso para eles. Então, bom, comentando um pouquinho mais sobre o contexto das leis de incentivo à cultura, uma delas a Lei Rouanet, a mais famosa aí. Dentro dessas leis tem todo um processo para você ter um projeto incentivado. Então, primeiro você submete a sua proposta, na etapa de submissão, onde você diz, olha, eu vou fazer esse projeto aqui, eu vou precisar disso, disso, disso. E aí você diz, olha, vou precisar de tanto dinheiro para conseguir comprar um palco, para conseguir contratar um artista. Isso aí dá o início da planilha orçamentária. O Ministério, junto com a comissão, analisa para ver se aquela submissão faz sentido. Se ela fizer sentido, ela é aprovada para captação. Então, a pessoa que propôs o projeto vai atrás de empresas privadas para buscar o financiamento delas, em troca disso as empresas têm isenção fiscal, né? Aí o projeto é executado, depois da execução, o proponente, a pessoa que propôs o projeto, precisa provar para o Ministério, olha, eu gastei os recursos financeiros da forma correta. Então, aí o Ministério entra na etapa de análise financeira, análise de objeto, para ver se realmente tudo foi feito da maneira correta. Os dois projetos que a gente tem lá no nosso laboratório, a Thaís, a assistente virtual, ela tem uma pegada mais preventiva, então assim, antes da pessoa propor o projeto dela, o projeto cultural, ela pode conversar com a Thaís vai explicar como é que funciona o processo inteiro, então assim, para minimizar essa falta de informação no início da cadeia. E o SALIC-ML, que a gente deu o nome do projeto, a gente tenta usar ciências de dados dos projetos que já entraram para tentar melhorar o gargalo que a gente encontrou nesse final desse processo. Então, ok, o SALIC é o Sistema de Apoio às Leis de Incentivo à Cultura, é um sistema que ele já tem rodando lá no Ministério da Cultura, hoje Ministério da Cidadania, feito em PHP, sistema legado. E é nesse sistema que acontece toda a questão de... Obrigado. Nesse sistema já acontece todo o processo. Então, a pessoa que quer, se você quiser propor um projeto, você que está no brasileiro, você quer propor um projeto cultural para ser apoiado pelo incentivo à cultura, você vai no SALIC e submete a sua proposta por lá. Lá você vai saber se ela foi aprovada ou não, é lá onde você vai inserir os dados da sua execução, enfim, tudo acontece por lá. Sistema legado. Ok, aí vem a parte do SALIC-ML, que é o projeto lá do nosso laboratório. Por que SALIC-ML? SALIC, o Sistema de Apoio às Leis de Incentivo à Cultura, que é o sistema que está rodando lá, e ML Machine Learning. A nossa ideia inicial era automatizar, pelo menos grande parte do processo de análise financeira, que era uma coisa muito repetitiva, muito maçante, ficar batendo nota fiscal. Mas, por conta de contexto, por conta de limitações técnicas, capacidades técnicas da equipe, limitação de tempo, o nosso laboratório tem muita rotatividade, então, assim, é aluno formando e entrando o tempo inteiro, então, o conhecimento é impossível de você conseguir transferir tudo. Então, nosso objetivo virou acelerar ao máximo essa etapa aí. Para isso, a gente busca alguns dados financeiros de projeto. Então, a gente tem aqui valor aprovado, valor captado, que é basicamente quanto que a pessoa gastou no projeto dela. E dados da planilha orçamentária, que é com o que ela gastou. Então,
o Salic ele guarda todas as informações, a gente tem acesso a elas, e a gente realiza análise estatística para detecção de outlier. Mais para frente vai ter um slide aí onde eu explico melhor sobre isso. E a gente basicamente está mexendo com as métricas financeiras, que foi a parte onde a gente identificou que tinha o maior gargalo. Tem a parte financeira, a parte de objeto. A parte de objeto é mais de, vamos dizer assim, a pessoa falou que ia fazer um show, ela realmente fez o show. Então, assim, isso excede um pouco o contexto financeiro. Então, a gente não, vamos no financeiro, que é mais fácil de mexer com esse dado aqui, é menos subjetivo. E um dos requisitos é que ele devia ser integrado com o Salic. Pode passar. Então, ok. A gente começou a fase de estudos no Jupyter Notebook. Começamos a mexer com Machine Learning. Logo nessa etapa, a gente viu que não ia ser 100% viável a gente fazer uso de Machine Learning especificamente para esse caso. Os nossos dados eram puxados do banco de dados dele, a gente salvava em CSV e trabalhava com CSV lá no notebook, assim como muita gente faz. Nessa etapa a gente não tinha algoritmos muito otimizados, já que era uma parte de experimentação, validação de hipóteses, e a gente também tinha baixa preocupação com o tempo de execução das coisas, então precisava só validar a hipótese lá, funcionava e é isso aí. Tá, voltando um pouco da parte de análise de outlier, isso aí é um histograma, né? Então, no eixo X aí a gente tem o intervalo de preço de um determinado item orçamentário, e no eixo Y a gente tem a quantidade de itens orçamentários com aquele determinado preço. Então, vocês podem ver que tem um bem na pontinha aqui, tipo, quase 80 mil reais. Então, a gente analisa esse histograma, né, de várias coisas, e consegue dizer se aquilo é um outlier ou não, baseado nessa análise estatística. Então, a ideia da nossa ciência de dados é essa. E o meu trabalho, quando eu entrei na equipe, vocês viram que no início, na minha formação principal, eu não coloquei ciência de dados, justamente o meu foco era maior em back-end, estudar back-end, eu gosto mais de automatização das coisas, enfim. E a professora Carla me convidou para entrar na equipe com o trabalho de falar, olha, a gente já tem uma equipe de ciências de dados, o pessoal já está fazendo muitos estudos, só que isso precisa virar produto. E eu entrei com essa missão aí, de transformar essa ciência de dados em produto, nunca tinha feito isso na vida, então vocês percebam o meu desespero. E também fazer parte da idealização e desenvolvimento da plataforma. Então, participei de encontros com os técnicos do Ministério para levantamento de requisitos e tudo mais. A arquitetura inicial que eu propus foi essa. Então, como era um sistema em PHP, ninguém no laboratório conhecia PHP, eu propus essa arquitetura onde a gente ia fazer um módulo que era comunicável com o Salic por requisições HTTP, então uma API, e a gente ia consumir os dados do próprio banco do Salic. É um banco em Microsoft SQL, então é só a gente colocar um adapter lá no Python e ia conseguir puxar os dados que a gente precisa. E a gente ia conseguir integrar esse módulo em formato de microserviço. Então a gente estava propondo começar um ecossistema de microserviços ali. Então para isso precisou dockerizar o Salic. Vocês estão familiarizados com o conceito de virtualização, containerização, enfim, vou pincelar isso depois. Então no pipeline, falando mais agora do pipeline de desenvolvimento, a gente tinha duas equipes, como eu comentei. A primeira era de ciência de dados, que era que já existia, estava em trabalho há uns 6, 7 meses, fazendo o levantamento de algumas hipóteses, validando algumas coisas. E a segunda equipe, que era a equipe de produto, que foi a equipe que eu entrei. A gente começou a desenvolver uma API em Python Django. E a ideia era a gente ter a aplicação real dos algoritmos. Então a gente começava a ter preocupação com o desempenho, com a escalabilidade, de onde que esses dados viriam. E enquanto a outra equipe estava só preocupada com a validação de hipóteses enfim, e eles trabalhavam com um conjunto limitado de dados também. Então a gente dividiu nosso processo de desenvolvimento em 3 etapas. Então primeiro a gente criava uma hipótese, depois a gente validava essa hipótese. E assim, quando eu digo a gente, era a gente mesmo eu não fazendo parte diretamente do trabalho da equipe de ciência de dados, a gente se reunia, porque assim, o trabalho deles também é relevante para o meu. Tá? Então, não é porque eram 2 equipes diferentes que a gente fazia tudo separado, departamentizado, não. Então, acontecia essa etapa de criação de hipótese, validação de hipótese e a implementação da feature. Aí tem algumas imagens dos estudos e, enfim, é o mesmo slide, só que com a implementação da feature lá embaixo. Por quê? Eu quis demonstrar aí que a implementação da feature é um buraco muito, muito, muito mais embaixo do que as pessoas imaginam. A gente achou que fosse uma coisa simples, que ia fazer o código lá no notebook. O notebook está em Python também, é só a gente copiar e colar no código e vai dar tudo certo. Ilusa. Uma coisa importante que ajudou a gente nesse processo foi a cultura DevOps, uma coisa que a gente tem bastante lá no laboratório. Então, toda a questão de automatização, toda a questão de, enfim, tentar cortar todo tipo de overhead de desenvolvimento, automatizar tudo que é possível.
A gente é estudante, já não tem tempo nem de fazer a faculdade de Direito, ainda no, fazendo esse projeto, quanto mais coisa automatizada, melhor. Então, a gente tinha algum problema, por exemplo, a questão da conexão com o banco, é um banco Microsoft SQL, e a gente só conseguia acessar isso de dentro da rede do Ministério. O que aconteceu? Eles arrumaram para a gente uma VPN, e aí, toda vez que a gente queria os dados, a gente tinha que conectar nosso computador nessa VPN. Oi? Tinha que conectar o computador na VPN e para ter acesso a esses dados. Então, era um overhead muito grande, tomava tempo de trabalho, a gente chegava para trabalhar até começar a engatar direito no trabalho, era muito ruim. Então, porque a gente pensou, pô, vamos pegar um Docker. Docker é como se fosse um AVM, para quem não conhece, mas muito, muito, muito mais leve. Ele remove uma camada de abstração que a VM tem, que é o hypervisor. E, enfim, a gente fez toda a gerência de configuração da conexão com o banco nesse Docker. Então, a gente escreveu nossa infraestrutura como código e tirou esse overhead completamente. Uma das coisas que o DevOps ajudou a gente. Em relação à automatização de infraestrutura, a gente usou, eu particularmente usei cron jobs lá para automatizar algumas tarefas. Eu queria que alguma coisa acontecesse toda semana, eu fazia isso. Outra coisa interessante também que eu adicionei no slide, que é Cronos, é um pacote Python que eu estou estudando agora para ver se a gente começa a usar. Ele parece ter o mesmo funcionamento que o cron job, mais simples de implementar, mais otimizado para o Python. E toda a questão de automatização de pipeline para facilitar a validação de feature, né? Então a gente tem integração contínua para rodar nossos testes e deploy contínuo para, assim que os testes forem validados, a gente já coloca as coisas em produção, já que nosso ambiente de produção é bem pequeno para poucas pessoas. Então eu preciso só que o meu PO analise a feature e fale, não, ok, é isso mesmo que a gente precisa. Então, ok, os primeiros desafios aí, dividir em duas partes. Como gerenciar os dados e como pegar esses dados, realizar o processamento e disponibilizar os resultados para o cliente. Isso aí são algumas imagens da plataforma final. Então, a ideia era a gente ter uma lista de projetos culturais. Cada um desses projetos culturais, eles iam ter um conjunto de métricas. Então, por exemplo, ele tem lá Copacabana Réveillon 2018, ele tem o valor comprovado, enfim, várias métricas financeiras. Se ela estiver vermelha, é porque ela é um outlier; se ela estiver verde, é porque ela não é um outlier, é considerada normal. Então, por exemplo, nesse caso aí do Copacabana Réveillon, o valor a ser comprovado, então o valor que ainda falta ser comprovado, o gasto dele, ele é um outlier. Geralmente ele é para ser 0. Enfim, novos fornecedores 10 também, várias métricas. Como eu já comentei, a fonte de dados que a gente estava trabalhando, ela era acessível com VPN. Na etapa de pesquisa, a gente subia esse Docker, entrava num gerenciador lá, num console de banco de dados comum, exportava o CSV, jogava no notebook e trabalhava ali no contexto pequeno. Limpava o dado ali na hora que precisava mesmo, então o data frame e memória mesmo a gente só limpa, não tem muito problema. Então a primeira solução que eu pensei foi o seguinte, não, vamos, na produção, vamos carregar o CSV de forma manual também na aplicação. Mas para isso acontecer, eu preciso que o meu serviço seja conectável com o banco deles. Para ser conectável com o banco deles, eu preciso conectar com essa VPN. Se não fosse o Docker, que a gente só colocou na nossa stack, isso seria extremamente manual e ia ser muito difícil. Então, só aí a gerência de configuração já cortou um overhead nosso. Então, a arquitetura nova ficou... arquitetura nova não, a arquitetura intermediária ficou dessa maneira. Então, basicamente o que tinha antes, só que agora com a VPN no meio, gerenciando a configuração, a comunicação do serviço com o banco. Então, do nosso ponto de vista de desenvolvedor, eu acesso o Docker da VPN como se eu acessasse qualquer outro banco de dados. Então, isso melhora a nossa vida. Segunda solução, a gente estava fazendo o carregamento manual dos CSVs. Toda vez que a gente faz um processo manual, passível de inserção de erro, e era o que acontecia. A gente colocava muito erro nos dados, e erro no dado é uma coisa grave. No trabalho dos notebooks, quando os desenvolvedores, quando os cientistas carregavam os dados, eles tinham o poder de tratar o dado em memória, mas em produção a gente não tem lá uma pessoa supervisionando o tempo todo, dando babysit lá na feature. Então é necessário que a gente faça esse tratamento de dados de forma automatizada também. Então a gente teve que fazer isso na segunda etapa, e aí sim a questão do problema de dados foi resolvida. Falando mais agora do processamento da disponibilização dos notebooks, então a gente não tinha preocupação com o algoritmo, a gente tinha os dados gerados nos objetos ali. Então, assim, em uma célula você vai lá e instancia o seu objeto, carrega seu data frame, e embaixo você consegue trabalhar
editar seu código sem ter que recarregar o data frame, porque aquilo já está em memória o tempo inteiro. Na aplicação isso é um pouco diferente. Na aplicação, se você deixa o seu dado para ser carregado no objeto, toda vez que você instancia a sua aplicação inteira, ele vai carregar todos os dados, e isso tomava muito tempo de desenvolvimento nosso. Do notebook para o produto tem um caminho meio longo. Então, a gente tinha duas opções. A primeira delas era reescrever o código no Django, o código dos notebooks que tinha no Django. Eu já dei spoiler para vocês que isso não deu muito certo. Isso gera autoacoplamento, porque primeiro, você está pegando o código que está lá prontinho para o notebook, se você jogar tudo no Django, todos os caminhos dos dados vão ficar estáticos, e enfim, isso gera muito problema, a mantenibilidade fica péssima. Os desenvolvedores, pelo menos digo por mim e do restante da equipe de desenvolvimento, a gente não tinha muito background em ciência de dados. Como eu falei no início da apresentação, a equipe era dividida em duas, tinha a galera da ciência de dados e a galera de desenvolvimento, a gente trabalhava junto, mas os conhecimentos técnicos eram diferentes. Então, não fazia muito sentido a gente ficar colocando a mão nos algoritmos com risco de colocar algum bug lá, de assumir alguma coisa lá que matematicamente está incorreta. E a segunda opção era colocar um pacote no Pipe. Pipe, para quem mexe com Python, né, o repositório de pacotes, onde você dá um pip install, o nome do pacote, e aí você vem com toda a biblioteca disponível para você. Então, o que a gente fez? A gente pensou, poxa, a galera de ciência de dados não precisa ficar se preocupando com o produto na realidade, né? Não precisa ficar se preocupando com a API, como que isso vai se comunicar com o Salic, etc. Então, o que eu falei? Não, vamos fazer o seguinte, vocês escrevem só um módulo, vocês pegam todas essas funções que vocês fizeram, são todos estudantes de engenharia de software, então assim, eles tinham um mínimo de conhecimento para escrever pacotes, escrever bibliotecas, então falei para eles, vamos escrever uma biblioteca e a gente só consome essa biblioteca e trata isso como uma caixa preta. Foi uma opção que funcionava bem, mas tinha um problema. Onde que a gente vai colocar os nossos dados? Para quem mexe com Python sabe que quando a gente instala uma biblioteca, ela fica instalada no computador, na máquina, e como os caminhos dos dados estavam todos estáticos, esse caminho mapeava para algum lugar aleatório no computador onde a biblioteca estava instalada, e não na pasta da aplicação. A aplicação só usava essa biblioteca. Como que a gente resolveu isso? Usando o Docker Compose, a gente mapeou um volume para essa pasta estática e a gente jogava os dados dentro de uma pasta na aplicação. Só que como tinha um volume mapeado, a biblioteca conseguia acessar esses dados como se ela estivesse nessa pasta aleatória no computador. Então, gerência de configuração ajudando a gente aí mais uma vez. Depois dessas mudanças todas, né, essa foi a nossa arquitetura final. Então, a gente tinha o Salic se comunicando com o Salic API. Dentro do Salic API, a gente tinha a API em Django, que consumia o pacote Salic ML, né, a parte de ciência de dados. E tudo isso se comunicava com o VPN, com o banco original do Salic, onde tinha os dados originais. Então, ok. Nossa primeira solução, a gente replicou o comportamento dos notebooks no pacote Python. E usava esse pacote Python dentro da nossa aplicação. A nossa sorte também, que o pessoal de ciência de dados, muito com interesse em matemática, eles também eram competidores de maratona de programação. Então, eles tinham conhecimento de otimização de algoritmos, então isso ajudou muito a gente. Tinha muitos algoritmos que tiveram essa parte negligenciada no início dos estudos. E quando isso virou um pacote, eles tiveram o trabalho de ir lá e tratar para deixar o mais otimizado possível. Mas a gente ainda tinha alguns problemas. Alto uso de memória, porque a gente carregava todos os dados, a gente jogava em memória. E a gente ainda deu um pouco de sorte, que os dados que a gente estava mexendo não excediam, tipo, sei lá, 5 GB, 6 GB. Eu imagino que muitos de vocês devem mexer com um volume de dados muito maior que isso. Então, assim, acho que vocês nem iam pensar nesse tipo de situação. Demorava, né, a instanciar os objetos. Como eu falei no início, se você carrega tudo em memória, na sua aplicação final, toda vez que você vai subir a aplicação, ele vai carregar tudo em memória. Resultado, demorava 20 minutos para a gente subir a aplicação. Aí você pensa, a gente mudava uma vírgula no código e tinha que esperar 20 minutos para ver se essa vírgula tinha quebrado ou não. E geralmente quebrava. Segunda solução. A gente resolveu pré-processar alguns dados essenciais. Então, como a gente está trabalhando aqui com muito estatística, dados como média, desvio padrão, variância, tudo isso para vários segmentos, para várias categorias de projeto, a gente pré-calculava isso e deixava pronto, que era muito mais rápido. Salvava isso no objeto e serializava esse objeto em um ponto Python. Para quem não conhece, Python é um pacote Python também para serialização de objetos.
Então, se você tem um objeto, você pode transformar ele no arquivo, depois você pode ler ele em outro momento, esse arquivo, e o seu objeto vai estar lá, sem você precisar construir, reinstanciar esse objeto. Segunda solução, a gente estava fazendo o carregamento manual dos CSVs. Toda vez que a gente faz um processo manual, é passível de inserção de erro, e era o que acontecia. A gente colocava muito erro nos dados, e erro no dado é uma coisa grave. No trabalho dos notebooks, quando os desenvolvedores, quando os cientistas carregavam os dados, eles tinham o poder de tratar o dado em memória, mas em produção a gente não tem lá uma pessoa supervisionando o tempo todo, dando babysit lá na feature, então é necessário que a gente faça esse tratamento de dados de forma automatizada também. Então, a gente teve que fazer isso na segunda etapa, e aí sim a questão do problema de dados foi resolvida. Falando mais agora do processamento da disponibilização dos notebooks, então a gente não tinha preocupação com o algoritmo, a gente tinha os dados gerados nos objetos ali, então assim, em uma célula você vai lá e instancia o seu objeto, carrega seu data frame, e embaixo você consegue trabalhar, editar seu código sem ter que recarregar o data frame, porque aquilo já está em memória o tempo inteiro. Na aplicação isso é um pouco diferente. Na aplicação, se você deixa o seu dado para ser carregado no objeto, toda vez que você instancia a sua aplicação inteira, ele vai carregar todos os dados, e isso tomava muito tempo de desenvolvimento nosso. Do notebook para o produto tem um caminho meio longo. Então, a gente tinha duas opções. A primeira delas era reescrever o código no Django, o código dos notebooks que tinha no Django. Eu já dei spoiler para vocês que isso não deu muito certo. Isso gera autoacoplamento, porque primeiro, você está pegando o código que está lá prontinho para o notebook, se você jogar tudo no Django, todos os caminhos dos dados vão ficar estáticos, e enfim, isso gera muito problema, a mantenibilidade fica péssima. Os desenvolvedores, pelo menos digo por mim e do restante da equipe de desenvolvimento, a gente não tinha muito background em ciência de dados. Como eu falei no início da apresentação, a equipe era dividida em duas, tinha a galera da ciência de dados e a galera de desenvolvimento, a gente trabalhava junto, mas os conhecimentos técnicos eram diferentes. Então, não fazia muito sentido a gente ficar colocando a mão nos algoritmos, com risco de colocar algum bug lá, de assumir alguma coisa lá que matematicamente está incorreta. Sobe num tempo razoável, já que ela não precisa carregar muita coisa. Todos os dados pesados estão dentro do banco de dados. Alguns problemas que a gente ainda tinha. O pré-processamento, que eu acabei de mencionar para vocês, ele ainda demorava bastante, talvez por otimização de algoritmo ou não, mas duas das alternativas que a gente buscou aplicar. Primeira, paralelismo. A gente resolveu paralelizar tudo que dava para paralelizar. E a segunda delas é essa rotina aqui do Django, o módulo DB, que é o bulk create, que é basicamente para você fazer instanciar vários objetos e fazer apenas um commit no banco. Se você usar o comportamento padrão do Django, a gente descobriu isso, você fica dando overhead na conexão do banco, todo objeto que você cria, você salva. No início da apresentação, não sei se estava lá. O Ministério tem um passivo de 17 mil projetos para ser analisado, e imagina você criar 17, 18 mil objetos, e toda vez que você criar um, você salva no banco. Então o que a gente faz? A gente cria tudo, calcula as métricas de tudo, salva tudo de uma vez. Algoritmos aí, né? Então não subestime o volume de dados, mesmo a gente mexendo com um volume de dados pequeno, a gente encontrou problemas que são vistos quando a galera faz ciência de dados com Big Data. No momento da requisição, o ideal é você já ter o dado pronto, assim você reduz muito os riscos da requisição não funcionar no momento. Em um determinado momento a gente pensou, poxa, a gente podia ter uma arquitetura de microserviços, cada serviço é responsável por uma métrica, e assim, com uma semana de experiência a gente viu que não deu certo. Ele fazia várias requisições toda vez que o usuário pedia o dado daquele projeto, e, enfim, o controle disso era absurdo. Aí a gente dropou em uma semana, é por isso que eu não coloquei aqui. A execução paralela ajuda, mas ela não faz milagre. E muitas das coisas que a gente fez também não podiam ser paralelizadas. Então, assim, a gente tem isso implementado hoje, mas a gente estuda até dropar. E usar a mesma linguagem no estudo e no produto ajudou bastante também. Se a gente tivesse feito estudo em R, por exemplo, a gente ia ter que traduzir tudo que estava escrito em R para Python, para reescrever esse módulo ou escrever no Django. E, enfim, certamente ter tudo na mesma linguagem ajudou muito a nossa vida. Então, isso aqui é a tela final do nosso produto, que ainda está em homologação. Então, a gente tem as várias métricas, né?
E o indicador de complexidade, porque a ideia principal é você dizer se um projeto é complexo ou não de ser analisado, e baseado nisso, os gestores conseguem fazer um balanceamento de trabalho ali dentro do Ministério. Né? Apreciar a atenção de todos, agradeço a oportunidade de falar para vocês. Não sei se foi muito rápido ou muito demorado, esse seria o meu contato, se vocês quiserem tirar alguma dúvida sobre qualquer coisa. O repositório, como a gente trabalha sempre com software livre, tudo que eu falei para vocês está disponível aí nesse GitHub, tudo aberto lá, menos os dados, obviamente. E Labs.rocks é o endereço do nosso laboratório, vocês podem encontrar os outros projetos nossos lá, ler mais sobre a Thaís, que é assistente virtual, ler mais sobre, enfim, todas as outras coisas que a gente tem por lá. Muito obrigado. Você falou que estão estudando o Cronos, né? Você consegue Sim. fazer um paralelo do funcionamento do cron job com o Cronos? Sim. Diferenças, semelhanças, Uhum. vantagens, problemas? O cron job, a maior diferença que eu vejo hoje é na configuração deles. O cron job você tem que abrir o arquivo lá do cron tab, aí a gente coloca uma configuração para isso acontecer também no Docker, mas assim, você tem que abrir, colocar naquele formato lá dos asteriscos e tal, a recorrência do evento e o comando que você tem que rodar. O Cronos, como ele é específico para Python, ele funciona assim, ele faz uma referência muito clara que o que ele faz é a mesma coisa que o cron job faz. Então a configuração dele é a seguinte: você usa um decorator em cima de qualquer função do seu código. Dentro desse decorator você coloca aquela configuração dos asteriscos. O que significa? Essa função aqui minha vai ser executada de tanto em tanto tempo. E essa configuração vai dentro do código. Por baixo, aí é que vem o ponto. Eu ainda estou estudando como é que funciona a implementação do Cronos. Eu imagino que ele use o cron job por baixo, ou os timers do systemd, uma dessas alternativas. Mas hoje, acho que mais por conta da falta de estudo, é isso que eu vou ter que conseguir te falar, da configuração dos dois. Eu vou fazer uma pergunta. Está dando algum feedback? Está acertando? Não está acertando? Sim, eu não mencionei na apresentação, mas acabei de perceber que foi um erro. É uma coisa muito importante. A gente teve muitos encontros para validação com o Ministério. A gente trabalha com metodologia de desenvolvimento ágil lá. Então, a gente tem ciclos de entrega bem definidos e curtos. Então, a gente sempre chegava no cliente e falava: olha, desse jeito, aquelas métricas que foram mostradas no slide aqui, aquilo foi depois de refinar bastante. A gente errou muito. A integração contínua ajudou muito a gente nesse aspecto. Então, assim, se a gente não tivesse um ambiente para mostrar para o cliente que, não, foi isso que a gente fez, e ele falar que está errado, se a gente tivesse feito tudo, tentado planejar, não, na reunião o cliente falou que talvez isso fosse importar. E aí a gente vai lá e faz, e na verdade ele fala: pô, isso aqui não ajuda a gente. E muita coisa que a gente fez de forma despretensiosa, na moral, ele olhou assim e falou: cara, é isso que eu quero. Então, assim, a integração contínua ajudou muito, e as validações com o cliente também. Eu respondi a sua pergunta, eu me confundi. Você está analisando a complexidade. Sim. Você aponta que é complexo, ele sabe que não está acertando. Isso. Inicialmente a gente pensou no uso do machine learning, da gente realimentar isso, da gente fazer um aprendizado supervisionado. Então, assim, a gente falou: esse projeto é complexo, esse é complexo, esse não é. Só que aí a gente percebeu que essa questão de dizer que algo é complexo ou não de analisar é também muito subjetivo. E dado que a gente está falando de planilha orçamentária, tudo é complexo. Porque você tem que bater todos os números, a gente está mexendo com dinheiro. Então, a gente não pode negligenciar, a gente não pode deixar de olhar nada. Então, assim, no fim das contas, tudo era complexo. Então, a gente mudou um pouco o nosso paradigma, mas, assim, seria de anormalidade do projeto. Né? Então, se ele é muito outlier, ele é algo diferente, algo que os técnicos não estão acostumados. Aí a gente foi mais por essa linha. Oi, bom dia. Bom dia. Eu queria saber se você tem formação de engenharia de software, né? Sim, estou Você finalizando. tem voltado aí para computação. E eu tenho formação em estatística, eu trabalho mais diretamente com os dados mesmo. E você falou que você trabalhou numa equipe multidisciplinar nisso. Aí eu queria saber, assim, quais os aprendizados, quais as dicas que você dá para a gente dessa interação entre essas duas áreas? Minha equipe era multidisciplinar, mas os meus colegas da ciência de dados também eram estudantes de engenharia. Então, assim, muitos dos conceitos, por exemplo, para escrever uma biblioteca, para escrever esse módulo, eles já conheciam. Então, isso facilitou muito a nossa vida. Caso isso não fosse possível, e assim, em alguns momentos a gente percebia que não era do dia a dia deles, não era do costume deles fazer esse tipo de coisa, então
a gente tinha pessoas da equipe de desenvolvimento que sentavam do lado do cientista. O cientista falou, terminei aqui meu trabalho, escrevi minhas funções, escrevi minha classe. E agora, o que eu faço? Estou perdido. Aí alguém de desenvolvimento lá sentava do lado, falava, então, a gente vai subir o pacote pro pipe. Faz assim, 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 assim. Só que esse assim, 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 no fim das contas ainda era muito complicado. Aí veio também a questão de automatização. A gente fez um script de tudo que o cientista tinha que fazer era rodar o script e subir o pacote. Então, assim, a dica que eu dou é que quando você está trabalhando com equipes muito diferentes, óbvio que uma equipe precisa entender o que a outra está fazendo, mas não necessariamente ela precisa aprender tudo. Então, o máximo de abstração que puder acontecer no meio das duas, eu recomendo. Então, assim, o que o desenvolvedor puder tirar de overhead para o cientista, melhor. O que o cientista puder tirar de overhead para o desenvolvedor, melhor ainda. Então, do mesmo jeito que a gente facilitava a vida deles para construir o software em si, eles facilitavam a nossa vida e falavam, essa função aqui, ela faz isso para você calcular essa barra aqui, você vai usar esse dado. Então, assim, acho que a troca é mais por aí. Respondi? Eu quero fazer uma pergunta, Vitor, e em cima da tua resposta, fazer um comentário, na verdade, né? Os notebooks em si, eles foram usados apenas para prototipação mesmo e depois teve tudo que ser de fato reescrito em arquivos PY, supor? A princípio, sim. Eu posso dizer que sim, os notebooks eles não são usados diretamente na produção, mas como os cientistas já estavam escrevendo código, validação de métricas por produto, muitas preocupações da engenharia de software, de você escrever um bom código, de você escrever coisas modularizadas, isso foi aplicado nos notebooks. Então, dentro do próprio notebook, eles escreviam a biblioteca, e aí era uma questão de você copiar aquilo ali, jogar no .py e subir. Essa biblioteca era usada de maneira similar, se fosse no .py ou no notebook Py. Excelente, eu acho que a gente está vendo aqui, a gente ainda não testou, mas a gente tem conhecimento que existe uma biblioteca, salvo engano, o nosso nome é Paper.me, que ela basicamente faz uma parametrização dos teus notebooks. Você pode literalmente colocá-los no teu pipeline e por linha de comando você vai literalmente controlar o comportamento dele, né? O Netflix, justamente, ele tem um post no blog dele de engenharia que é basicamente relatando esse layer de integração que os notebooks foram incorporados à stack de engenharia do Netflix. Então, caso você realmente não tenha conhecimento, acho que é válido dar uma buscada tanto nesse artigo do Netflix quanto no Paper.me para verificar, de repente, se eles podem ser úteis para vocês em alguma circunstância. Sim, não conhecia esse Paper.me, mas dado que ele existe, que ele funciona, que o Netflix existe, acho super válido estudar, implementar isso aí. Só para complementar o que o Moura falou, a questão da equipe multidisciplinar, a gente tem também dentro da equipe alguém de produto, então tem alguém que está validando hipóteses, então a linguagem natural de conseguir explicar o algoritmo para alguém de produto para depois ter essa interface com o cliente é super importante. Então, além de todos esses papéis, a gente tinha alguém de produto trabalhando no dia a dia do laboratório. Então, essa comunicação é muito importante, porque o cara do ciência de dados tem que saber conversar com a pessoa do desenvolvimento, com o produto, para conseguir fazer ciclos de entrega contínua, né? E o DevOps foi tudo importante. Em relação... é o Paper.me, né? Paper.me. Então, o pessoal da Magazine Luiza tem usado. A gente conversou com eles e eu não lembro qual o motivo que eles não aderiram em produção e a gente só aceitou pela experiência deles, assim, mas a gente chegou a dar uma olhada. Só que a gente não adotou por imaturidade de experimentação da nossa comunidade local, né, que é o pessoal que a gente conhecia que estava usando. Mas a gente sempre volta para reexperimentar novas ferramentas também. A Magazine Luiza experimentou. No final do ano passado, eles estavam querendo usar esse pipeline todo orientado a notebooks. Aí eles passaram para a gente, deu uma olhada, mas a gente não está adotando, a gente está na fase de experimentação, porque a gente não vê ainda maduro esse processo nosso interno. Então, a gente meio que está esperando alguém amadurecer para a gente conseguir absorver também. Eles não vão em produção também. Não, eles estão na fase de experimentação. Eles compartilharam um pouco com a gente, aí no nosso contexto, não lembro mais porque a gente também achou que não valia a pena agora explorar. Então a gente vai explorar um pouco mais para frente.
mas vale a pena, eles estão bem, eles já testaram, já tem muita lição aprendida em relação a isso. Deixa eu botar aqui no você. Meu nome é Leonardo. Uma curiosidade, você falou sobre ter muita rodízio de rotatividade de equipe e de que muitos processos de subir uma aplicação leva 20 minutos, fazer commit, muitas coisas. Então, isso geralmente leva a gente a pensar em soluções mais curtas, mais fáceis, mais rápidas e muitas vezes negligenciando um pouco alguns padrões corporativos de governança de dados. Então, assim, como que é que o Ministério da Fazenda, de alguma forma, criou perfis para vocês poderem consultar uma base de dados que imagino que muitas empresas que buscam esses patrocínios, eles gostariam de ter esse mesmo acesso, então deve ter um controle de perfis e uma governança meio forte, ou deveria. E como que foi trabalhar com isso, porque como tem muita gente que entra e sai, muita gente com muita vontade de fazer, às vezes a gente não tem tanta preocupação com perfis e várias coisas de logs e tal. Como que vocês trabalharam com isso? Em relação aos dados, né, da segurança dos dados, que o Ministério da Cidadania, né, que o Ministério da Cultura forneceu para a gente, a grande parte deles eram dados públicos, então são disponíveis no Versalic, que é uma plataforma que consome o Salic para mostrar dados para a população, então são dados abertos, grande parte deles. Mesmo eles sendo dados abertos, a gente assina termo de sigilo no nosso contrato, e a gente tinha acesso ao banco deles, mas era um banco de homologação. Então, eles criaram um perfil para a gente lá, uma chave de acesso que a gente usava no banco de homologação. Inclusive, a gente estava com problemas para colocar isso em produção, porque eles estavam com algumas preocupações. Então, assim, número de acessos que a gente estava fazendo, se isso não ia pesar demais o banco, porque a aplicação que já está rodando lá hoje já pesa bastante no banco deles. Se adicionasse a nossa ainda, qual seria esse impacto? Então, isso ainda está em estudo para a gente realmente colocar tudo em produção para os técnicos. Uma pequena parcela dos dados eram dados sigilosos, mas esses dados, assim, aí, como era banco de homologação, eu não consigo te confirmar se eram realmente dados reais. Eu imagino que são sigilosos, porque tinha informação, por exemplo, de CPF, CNPJ de algumas pessoas e empresas. Então, assim, essa parte do controle dos dados, eles que fizeram pra gente só passar. Então, assim, pra mim ficou transparente. Né? Maravilhoso. Não tenho certeza de como isso aconteceu. Dentro da TI, né? Gente, eu acho que, por mais que existam mais